Bom, hoje a gente vai se aprofundar ainda mais sobre a debênture da CEMIG e como é que os fatores relacionados à empresa, à economia do Brasil todo, como é que tudo isso pode afetar esse ativo, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai entender o que são perdas de energia. Depois vamos verificar aí os vencimentos dos contratos, vamos analisar o plano de investimento da empresa e relembrar a taxa dessa emissão, se ela faz sentido ou não. Por fim, claro, vamos dar o nosso veredito aí na nossa segunda opinião sobre o ativo. Bora lá? Para começar, vamos falar sobre as perdas, né? As perdas de energia, né? As perdas de faturamento por roubo de energia, elas afetam sempre significativamente o resultado financeiro de toda a companhia de energia elétrica. A chamada perda não técnica, né? Não técnica de energia. Esse é o jargão que o setor usa aí para se referir aos que a gente chama popularmente de gatos. Um exemplo disso é a Light, que ela homologou em junho de 2024 um pedido de recuperação judicial e um dos principais motivos que ela mesma alega é alto índice de furto de energia elétrica no Rio de Janeiro, que é a região que ela atende. O risco, naturalmente, ele é maior em áreas em que a empresa não consegue entrar, né, para fazer corte ou cobrar dívida por conta de criminalidade, por exemplo, né? Esses gatos, né, eles são previstos, né, e a companhia não fica a ver navios, né? O repasse tarifário das perdas, ele está previsto nos contratos de concessão, e essas perdas elas são contempladas nos custos de compra de energia, né? Até um limite regulatório que é estabelecido, estipulado aí pela ANEEL, né? Que é a agência reguladora da área, dentro do setor. Agora, finalizados agora em setembro de 2024, né? As perdas de energia, elas ficaram ligeiramente acima aí das metas regulatórias, né? Sustentadas aí pelo maior consumo em decorrência das temperaturas mais elevadas, né? A companhia tem realizado medidas de combate às perdas, inspeções, substituição de equipamento, regularização de ligações clandestinas, ou seja, ela tem tentado aí reduzir essas perdas, mas é um ponto de atenção para você ter ao investir em uma empresa de energia elétrica. Renovação das hidrelétricas. A gente já falou disso, né, em outros vídeos anteriormente, mas a CEMIG ela é composta pela holding CEMIG, né, e tem as suas subsidiárias, é claro, né, que são ramificadas em geração, transmissão, distribuição, gás natural e mercado de livre energia. Para cada uma dessas ramificações, a companhia possui contratos de concessões que, olhando pelo copo meio cheio, eles são contratos longos, mas olhando pelo copo meio vazio, quando essas concessões estão próximas de vencer, a empresa ela corre um risco significativo de perder ativos importantes no seu portfólio, né? As concessões de distribuição de energia, né, de transmissão, de gás natural, a empresa ela tem concessões prorrogadas até 2045, no caso de distribuição e transmissão, e no caso do gás natural até 2053. No caso da CEMIG Geração, embora ela tenha arrematado 18 usinas hidrelétricas recentemente, tem ainda uma indefinição sobre as renovações das usinas de Sá Carvalho, Emborcação e Nova Ponte, que elas têm capacidade instaladas aí de 56, quase 500 e 270 megawatts, respectivamente, e tem concessão até 2026 e 2027. A CEMIG está empenhada em manter esses ativos dentro do seu portfólio. Uma das alternativas aí consideradas pela empresa é transferir os volumes de energia para o regime de cotas, né, o que eliminaria o pagamento de outorga pela renovação. Além disso, tem outras opções aí para renovação, até a possibilidade, quem sabe, de vender uma parte desses ativos durante o processo de renovação, mas é um ponto de atenção aí para você ter também ao pensar na rentabilidade dessa empresa para pagar o seu investimento. Em 2022, a CEMIG expandiu consideravelmente o seu volume de investimentos, aumentou aí 68% ano contra ano, em decorrência principalmente dos projetos de manutenção, de modernização do sistema elétrico da distribuidora, né, a CEMIG-D, como a gente comentou. O volume direcionado para a controlada, ele tem como objetivo reforçar exatamente a base de ativos para futuras revisões tarifárias. Em 2023, 2 anos atrás, o investimento da CEMIG totalizaram aí 4,8 bilhões, né? Então cresceu 35% em relação ao ano anterior, exatamente visando expandir sistema de geração, de transmissão, sistema de distribuição. Segundo o plano estratégico da empresa, entre 2024 e 2028, a empresa ela deve alocar 23 bilhões de reais para distribuição, 65% aí dos investimentos projetados no período, né, que é 35 bi. A empresa ela vai ter que manter um bom desempenho, um forte desempenho operacional e vai ter que obter receitas
efetivas, né, desses investimentos, para que ela possa efetivamente reduzir a necessidade de caixa e até sustentar as métricas de crédito aí nos níveis tranquilos, né, em níveis confortáveis. Não é à toa que eles estão fazendo essa emissão de agora. Se você prestou bem atenção nos vídeos anteriores, né, você deve ter percebido que a taxa teto dessa debênture é a taxa de fechamento da NTN-B de 2040 na data do book building, né, mais 0,01%. Isso mesmo. Não é 0,10 não, é 0,01%. Um investimento em qualquer ativo, né, para fazer algum sentido, ele tem que te pagar um prêmio de risco, né? Ou seja, ele tem que te remunerar uma taxa que seja superior à de um ativo livre de risco, né? Por exemplo, títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Bom, se você quer participar dessa oferta, você vai receber praticamente a taxa do NTN-B, né? A diferença vai ser no imposto de renda, né? Enquanto a NTN-B tem cobrança de imposto, a debênture da CEMIG, nesse caso, é uma debênture isenta. Será que isso faz sentido? Você tem, resumidamente, dois objetivos, né? Normalmente o investidor ele tem dois objetivos em participar de uma oferta. Primeiro, carregar o ativo até a data do vencimento, e nesse caso a gente está falando de um ativo com vencimento em 15 anos, que, poxa, é bastante coisa, né? Convenhamos, muita coisa pode acontecer nesse período. E um segundo objetivo é sair, pular fora do ativo antecipadamente, né? A vender ele mais para frente. Vou analisar esse cenário mais com calma. A duration dessa debênture é de 8,87 anos, né? Com um vencimento em 2040. Entender isso, a duration do ativo, é crucial para que a gente possa compreender como é que as mudanças nas taxas de juros podem efetivamente impactar o valor de um título de renda fixa. E ajuda também para que nós, né, como investidores, façamos a gestão do nosso risco, né, associado a esse investimento. Vou fazer um cálculo simples aqui. Para cada percentual de oscilação na taxa de juros, a gente multiplica pela duration do título e chega então a um percentual aproximado de oscilação positiva ou negativa que o título vai sofrer. Se a taxa de juros cair 1%, esse ativo ele tende a sofrer uma marcação positiva de quase 9%. Né? A duration é 8,87. Faz sentido? Vamos olhar agora um título público, né? Com o mesmo vencimento, ou seja, 2040. Mas com um detalhe importante, a duration do título é a mesma do vencimento, 15 anos. É bem verdade que esse título público ele vai ser mais sensível às oscilações de taxa, por conta da duration, que é uma duration mais longa. Mas aí é que mora o segredo. Se esse ativo sofre a mesma oscilação de 1%, a marcação positiva é de praticamente 15%. E mesmo que tenha a inclusão do imposto de renda sobre o rendimento, se a ideia é sair antecipadamente do ativo, de repente pode ser que faça mais sentido investir no título público. Deu para entender? Bom, para finalizar, tem uma característica dessa debênture que às vezes passa despercebida aí pelos investidores, mas que você, por acompanhar aqui os nossos vídeos, né, o nosso canal, é claro que você já conhece. Esse título, ele é o que a gente chama de callable, ou seja, a CEMIG ela tem o direito de recomprar esses títulos antes do vencimento final. Tá, mas e aí? O que isso significa para o meu bolso? Né? Na prática, que diferença faz para mim? Se a CEMIG decidir resgatar os títulos antecipadamente, você pode perder os rendimentos futuros que você esperava receber até o vencimento desse título. Esse movimento é bem comum em cenários de queda da taxa de juros, né? Porque a empresa ela acaba conseguindo refinanciar sua dívida por um custo mais baixo, porque os juros caiu. Por exemplo, imagina que você tenha comprado esse título a IPCA mais 7%. Aí em 2028 a taxa de mercado está IPCA mais 5%. O que a empresa vai fazer? Ela vai recomprar o seu título e você não vai ter mais IPCA mais 7% até o vencimento. E você teria que reinvestir, e para reinvestir você só conseguiria reinvestir com IPCA mais 5. Então para você isso pode ser prejudicial, porque isso corta os seus ganhos. Ganhos que você estava esperando, né, contando em ganhar um prazo mais alongado. Mas por outro lado, o mercado costuma, né, exigir uma taxa superior para tentar compensar, de rentabilidade, para tentar compensar isso aí. Depois de a gente levantar todos esses pontos, vamos agora à nossa segunda opinião sobre essa ativa, a nossa opinião da Duop. O fato é que a CEMIG ela vem executando um plano de desinvestimento de ativos, ela vai reduzindo o número de empresas da holding e a complexidade da gestão, mas tem potenciais riscos aí de execução de capex, uma vez que a CEMIG ela vai precisar emitir dívidas adicionais para financiar todos esses investimentos, especialmente em 2026. E toda essa estratégia de investimento ela tende a resultar em um déficit de fluxo de caixa operacional. Outro ponto que você tem que observar é que, embora o Estado ainda não tenha interferido nas operações da empresa, nos últimos anos, exposição a ciclos políticos e tensões fiscais no estado de Minas Gerais têm sido frequentes, né? Então é importante ficar atento ao que pode acontecer no futuro. A empresa está posicionada em um setor que é um setor bastante defensivo, né? Isso é
bom, isso é positivo. Mas tem dois pontos que chamam bastante atenção nessa emissão em particular. Primeiro é o spread, né? É um spread mais apertado. Com um mercado mais desafiador para ativos de risco, os investidores eles acabam migrando os seus investimentos para ativos de renda fixa. Essa é uma tendência. Com essa demanda aumentando, os spreads eles acabam ficando mais apertados. Só que esses mesmos ativos, em condições normais de temperatura e pressão, eles não teriam spreads tão apertados dessa forma. E um segundo ponto é analisar qual o objetivo do investimento em si. Como a gente viu anteriormente, o investidor tem, resumidamente, dois objetivos ao participar de uma oferta, né? O primeiro é carregar o ativo até o vencimento, o segundo é sair do ativo antecipadamente. Na nossa visão, nenhuma dessas duas opções faz sentido. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro é que carregar um ativo de crédito privado por 15 anos precisa ter muita confiança na gestão e nos resultados da empresa, né? Concorda? O segundo ponto é que, na nossa visão, se o seu objetivo é sair antecipadamente da oferta e tentar ganhar algum dinheiro aí na marcação a mercado, faz mais sentido comprar uma NTNB principal, né? Que não tem pagamento de cupom, então tem a sua duration igual ao seu vencimento. Mesmo que exista a cobrança de imposto de renda na NTNB, né, no título público, ela é netada, né, pela duration dela, que é mais longa, né, no papel. E convenhamos, apesar da volatilidade ser maior, é um risco soberano, né? Então é muito mais garantido para você. Mas se você gosta de investir em debênture, gosta do setor de energia elétrica, se interessou por esse ativo, por conta de todos os pontos positivos que a gente levantou aqui nos nossos vídeos, manda sua carteira pra gente. A gente pode te indicar aí um percentual da sua carteira que faça sentido para você, conforme os seus objetivos e o seu perfil de investimento. E, claro, continue aqui acompanhando os nossos vídeos aqui do UOP, que a gente sempre traz opções de investimento para você. Até mais!